Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Entrem, fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que sai do raso, articulando conversas onde o debate está interditado. E o papo hoje é sobre as dores e as delícias de envelhecer. Vem com a gente. Bora! Vamos lá. Raciocina comigo. Se tudo der certo, todos nós vamos envelhecer. Apesar dessa frase ter uma lógica, ela se depara com um paradoxo. A gente quer viver, mas não quer necessariamente envelhecer. Esse desejo é reforçado por uma sociedade que oferta a tal juventude eterna. Tem aí consumos de cosméticos, vitaminas, cirurgias plásticas milagrosas que vão garantir que mulheres de 60 apresentem a aparência de 40. Nesse sentido, o envelhecimento não deve mais ser vivido como uma das fases que faz parte do ciclo da vida, mas ele deveria ser combatido, prevenido, postergado, portanto, escondido. Você pode tudo, não existem limitações. Porém, no dia a dia, o espelho está mostrando outra coisa. As necessidades de óculos, o ânimo, as linhas de expressão, as dores frequentes, a preocupação com a aposentadoria. De um lado, a gente recebe essa linda velhice repleta de possibilidades e de prazer. De outro, a gente é confrontado com rugas, problemas de saúde e com a nossa própria finitude. Assim como a gente já caiu na cilada com o casamento e com a maternidade, será que a gente está romantizando a velhice? O que é um envelhecer real? Vem com a gente descobrir. E Juliana, vamos lá. Arrume os seus cabelos para apresentar quem está na nossa mesa hoje. É com muito prazer que a gente recebe aqui Cris Naumov. Seja muito bem-vinda, Cris, ao Mamilos em vídeo, para a gente ver você em toda a sua glória. Quem é você na fila do pão? Eu? Fiquei até tímida agora. Bom, eu sou a Cris Naumov, eu tenho quase 46, as pessoas ficam jogando contra, falam assim, não tem quase 46, faz 46 em dezembro. Eu falo, não. Faço aniversário 7 de dezembro, 8 de dezembro eu já acordo com a idade do ano que vem. Então eu já tenho 46. Porque daí eu já vou me acostumando, não tive crise com 40, não tive com 45, porque daí eu vou adiante. Eu faço consultoria para marcas e tenho um bloco de carnaval. Maravilhoso, né, Cris? Ai, não posso dizer nada. Fala um pouco desse bloco de carnaval. Gente, ele é tão bom, que eu fiquei muito louca pulando 6 horas direto e agora eu vou perder uma unha. É isso. Esse era o meu objetivo, esse é o meu KPI particular aqui, que é fazer as pessoas perderem a unha do dedão de tanto dançar. Foi isso. Estourar a sandália. Foi isso. Isabel foi o bloco. Enfim, tem um bloco e um baile de carnaval. Esse é o pedaço que eu faço pra me divertir na vida. Isso é só uma diversão. Mas... Como é o nome do bloco que você não falou? Bloco do Apego e o Baile do Apego. E é tudo sobre apego. E a minha empresa de consultoria chama Apego. É uma grande holding sobre diversão. Muito bom. E para completar essa conversa, Isabel Teixeira, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão, além de Maria Bruaca? Não, além de Maria Bruaca, eu sou uma fila do pão gigantesca. Quem eu sou na fila do pão? Sempre a pergunta que eu sabia que vocês iam vida. perguntar. É profunda essa pergunta. Eu sou na fila do pão aquela que tá esperando para comprar o seu próprio pão, mas eu falo, cadê o padeiro? Ele tá aí? Deixa eu falar com ele. Oi, padeiro, tudo bem? Como é que você faz esse pão? Veio o trigo da onde? De não sei onde. Vamos dar um Google. Dá o Google no trigo. Uma eterna curiosa. Eu sou uma curiosa. Então eu quero saber quem tá atrás do balcão, quem... Olho no olho, eu sou uma curiosa. Então, na fila do pão, eu sou aquela que quer saber quem é que tá fazendo pão hoje. Que signo você é, Bel? Escorpião. Excelente. Sagitário com ascendente escorpião. Olha, que bonito. Pois é, cada frase que a Isabel solta, eu falo, meu Deus, a gente nasceu num mesmo... Você também é escorpião? Luar astral. Não, esse negócio da curiosidade. De olhar e ter esse olhar, manter um olhar curioso na vida, que é muito inquietante. E aí eu queria te perguntar,
nesse olhar que você faz para você mesma, você está envelhecendo? Como que você pode provar que você está envelhecendo? Gente, eu fui ouvindo vocês falarem aqui nesse começo e fui vendo quem eu sou nessa fila do pão do envelhecimento. E aí me vem muitas coisas na cabeça. Mas eu tenho a impressão que eu sou velha desde que eu nasci. Então, Em que sentido? no sentido de um tempo, de uma observação, de uma aceitação do tempo de agora, deste tempo de hoje. Mas eu sempre quis ser mais velha. Eu quis ser mais velha na escola, eu quis ser mais... Eu quis ter uma... Eu romantizei na minha adolescência uma paz solitária da velhice. Eu sempre prezei a experiência, assim, sempre honrei e respeitei a experiência das pessoas mais velhas. Acho bonito você ter um monte de história para contar. Explico uma coisa, eu sou, antes de ser uma atriz, uma diretora, eu sou uma escritora de diários. Eu escrevo diários, e é isso, diários todos para queimar, que vão ser queimados depois. Mas tudo que eu faço de composição, porque eu sou uma compositora, no teatro, na televisão, entendeu? Eu explodi esse eu sou. Antes de mais nada, eu sou, e depois eu sou uma escritora de diários que compõe com eles depois. Eu tenho diários desde que eu tenho 7 anos de idade, 6, que foi quando eu comecei a escrever. E eu tenho eles ainda. E eu, mais ou menos com 16 anos, assim, o dos 16 anos é um caderninho azul, pequenininho. O dos 17, porque eu acho que eu fui fazer uma sessão de terapia e falaram... E o terapeuta, a única que eu fiz, falou, por que você escreve num caderno tão pequeno? Escreve num maior. E aí eu comprei um caderno de atas, daqueles pretos, que eu fiquei com eles um tempo, assim. E quando eu volto para esses diários, porque eu sempre volto, eu percebo que eu escrevia sem ter experiência. Eu simulava uma experiência, eu simulava, inclusive, um jeito de escrever um pouco mais rococó, digamos assim, um jeito mais literário de escrever, porque eu não tinha uma experiência e eu queria ter, entendeu? Eu lembro de eu falar quando que minha vida vai acontecer para eu poder contar. E então eu forçava um pouco a barra. Nesse sentido, né? Nesse sentido de honrar a experiência. Hoje, eu saquei que a minha escrita é mais solta, porque eu descobri que diário é para queimar, então eu não tenho nenhum compromisso com a posteridade quando eu escrevo ali. É um exercício de existência para mim, então eu existo. Então eu escrevo, registro, porém existo. É uma coisa que se alimenta. E que ficou muito mais... Essa relação do cérebro com a mão ficou muito mais verdadeira, assim. Eu vou num fluxo. Realmente parece que quando eu tinha 17 anos, eu queria escrever a realidade e a existência como eu escrevo hoje. Nesse sentido, eu estou encaixada no meu tempo, no tempo que eu sempre quis. Cheguei! Então, eu tenho uma coisa assim... Eu me sinto... quando eu me olho no espelho, eu não levo mais um susto. Assim, eu me sinto aquilo que eu vejo, entendeu? Então, essa questão não é que eu negue ela, não, que eu coloque para debaixo do tapete, sabe? Essa questão do envelhecimento, eu estou adorando o processo. E você, Cris? Você percebe que você está envelhecendo e o que te faz perceber que você está envelhecendo? Onde você vê? Acho que, ao contrário da Bel, eu não achava que eu ia ficar velha. Assim, eu não achava que eu duraria para ficar velha. Eu vivia meio, tipo, dia... Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Eu não tinha essa programação para velhice, eu não tinha esse olhar para velhice. Eu achava que acabou, beleza. E eu tenho um pouco disso, assim, eu tenho zero medo da finitude, zero. Eu quero que o dia que eu me for, eu quero que as pessoas façam uma festa, não quero ninguém chorando. De verdade isso, eu levo isso muito a sério. Todo enterro que eu vou, eu fico falando para as pessoas que estão comigo, tá vendo aquilo ali, isso eu não quero, tá? Aquilo ali eu não quero, isso aqui eu não quero. E aí, num dado momento da vida, eu falei, esse negócio de viver ele é mais legal do que parecia. Eu acho que eu quero durar mais. E acho que, por um certo período também, eu demorei para me conectar com quem eu era de fato e gostar de quem eu era de fato. Acho que fica um pouco, parece filosófico, mas não é. Acho que a gente demora para aprender, assim. Eu faço análise com a mesma pessoa há 23 anos.
E eu brinco que quando eu cheguei lá, eu era Mogli, o menino lobo, assim. E ela conseguiu me trazer pro mundo. Mesmo assim, eu me lembro da primeira vez, assim, eu levei anos, por exemplo, para cumprimentá-la fisicamente, assim. E aí um dia eu indiquei ela para uma amiga, é uma história muito maravilhosa essa, eu indiquei ela para uma amiga que entrou na sessão anterior à minha. Quando eu vi minha amiga saindo, dando um abraço nela, eu entrei na sessão, puta, eu falei, vem cá, por que você abraçou ela? Ela falou assim, você coloca limite, você cerceia as coisas, você é dura. E aí eu comecei a me dar conta de que amolecer era muito mais legal. De que ser menos dura e achar que as coisas podiam terminar semana que vem, que pra mim era meio beleza, tá tudo bem. E hoje eu olho e falo, cara, tenho muita lenha pra queimar ainda, eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho muito lugar pra ir no mundo. Então hoje eu gosto de quem eu sou, eu não me estranho, eu me acho muito mais bonita do que eu era com 20 e poucos anos, assim. Olha só, tu fala assim, nossa, o tempo foi bom com você, hein, Cristina? Parabéns. E eu acho, eu aprendi a gostar desse conjunto. E aí esse conjunto é que me trouxe até aqui, esse conjunto que vai me levar adiante com novas peças, mas eu tenho muito essa sensação de que hoje eu tô virando uma coroa legal, assim, sabe? É a sensação que eu tenho, assim. Eu acho que tem um poder no envelhecer que é escolher as palavras que você quer carregar. A gente tem muitas palavras, né? E o português é uma língua muito rica. E eu acho que o envelhecer é você ir nessa sopa de letrinhas, de palavras e poder ter autonomia de escolher as palavras que vão te representar. Eu estava falando disso essa semana. Eu sou muito encantada com as palavras. Acho que às vezes a gente é muito injusta com as palavras, usa até gastar, e aí ninguém quer usar mais, e aí depois a gente guarda, elas ficam empoeiradas, e a gente vai lá dar uma limpadinha, usa em outro contexto. E eu tenho sentido muito isso, o poder de escolher as palavras que vão te representar nesse processo de ficar mais velha. Que palavras você escolhe e que palavras você deixa de fora? Olha, eu vou te falar que uma palavra que eu abracei muito recentemente, que as pessoas sempre falavam e eu negava, é que eu sou engraçada. Você fala, meu, você é muito engraçada. Não que eu seja uma piadista, mas eu tenho sacadas na hora que acabam encaixando e fazem as pessoas rirem. E eu nunca me vi como uma pessoa engraçada. E depois eu fui raciocinando e falando, isso tem uma certa graça, do ar da graça. Ô, Cris, mas você não acha que também tem uma coisa que a gente vai aprendendo a gostar das nossas características e a gente demora para se apropriar delas, né? A Viviane Mosé, ela falou aqui uma coisa que quando você estava falando veio muito para mim, que é o processo da gente se apropriar de si, né? Que é isso, assim, você se tornou nessa jornada quem você de verdade é, mas é uma caminhada. O amadurecer é essa caminhada. Você pode, não é obrigatória. Você pode cada vez se afastar mais de quem você é, então tentando caber nas caixas, e aí envelhecer fica muito difícil, porque essas caixas vão ficando cada vez mais apertadas. Mas se tudo deu certo, e se a gente caminhou um caminho próprio, que a gente mesmo escreveu, a gente chega nesse momento da vida mais apropriado de si. Mais confortável na roupa que a gente veste. A roupa, esse corpo que a gente ocupa, essas características que formam quem a gente é, como a gente é percebido e como a gente se apresenta, se percebe. Mas, Ju, então, tem uma... Assim, concordo plenamente. Inclusive, acho que eu tive uma sensação que eu ando contando por aí, porque ela aconteceu mesmo, que eu senti a hora do encaixe. Uhum. Sabe? Eu tava para entrar set, né, de filmagem. E a gente já estava assim no meio da novela gravando Pantanal e era uma cena que eu entrava e eu estava esperando para entrar, deu ação e eu tive, sabe, a náusea do Sartre é um livro que ele tem uma náusea de existência, assim, ele saca que ele existe embaixo de uma árvore, pelo que eu me lembro. Eu tive uma sensação parecida de existência, mas eu senti que eu dei uma encaixada. E aí eu fui fazer a cena, depois cortou, eu falei pro Murilo Benício assim, eu encaixei na minha existência. Ai, que linda! Aí ele falou, o quê? Eu falei, eu tive a sensação que eu encaixei na minha existência lá atrás. Aí, você não viu, fez um clique. Você não escutou? Não, é que eu lindo, escutei que um negócio poético. assim, de encaixe. E acredito nisso que você falou, né? De uma certa coerência, você viver no passo da coerência, sempre se escutando e tal. Mas eu vou fazer um outro lado aqui. Que eu queria falar com essas pessoas, porque não é com todo mundo que isso acontece. Então, eu acho que a nossa sociedade
crava um padrão de existir, e quando... Porque é muito, muito difícil encaixar. Porque eu fiquei pensando assim, bom, mas e se uma pessoa não viveu a coerência do coração dela durante a vida inteira por N questões financeiras, afetivas, familiares, de abusos, traumáticas, geográficas. Se essa pessoa não... Né, como trazer para ela a informação de que dá, né, eu vejo assim, pessoas aprisionadas num padrão e sofrendo por não encaixar naquele padrão. Não é no padrão que a gente tem que encaixar, é uma coisa mais budista, né? É na gente mesmo. Então, como ensinar isso na escola desde pequeno? Entendeu? Porque o mundo, a revolução não vai acontecer, ela está acontecendo e ela é altamente tecnológica, biológica, tecnológica, biotecnológica, porque ela é de sinapses. Né, eu acho que a revolução de gênero, para mim, é o estandarte dessa revolução, porque ele muda o pronome com quem você tratou uma pessoa com pronome masculino a vida inteira e aí... Você vai ter que fazer um exercício da musculatura do teu cérebro para você tratar essa mesma pessoa, que é igual, mas que está mais encaixada nela mesma, pelo pronome feminino. Então, eu vou exercitar Tem uma revolução, essa tecnologia está acontecendo. Como fazer com que isso chegue numa pessoa que não tem essas informações que a gente teve? Como ir para um Brasil profundo? Né? E eu acho que a novela presta um pouco isso. Ela tem esse contato e às vezes ela chega lá e fala assim, não precisa sofrer por não ser do jeito do padrão. Sabe? Como chegar com uma história ou com uma informação ou com um programa para uma pessoa que está infeliz na existência dela por ela ser ela mesma. E é só virar. E ela sendo ela mesma, eu acho que o que a gente está felicidade. Fazendo ultimamente é esticando um pouco mais o espaço para caber mais pessoas nessa reflexão. Quando eu olho para uma foto da minha mãe com a idade que eu tenho hoje, ela realmente parece uma senhora. Né? A forma, o jeito, o estilo da vida na minha idade. E eu olhar para aquilo e não me reconhecer. Porém, tem diversas primas que têm a minha idade na família que elas continuam nessa mesma forma. Né? Eu sou da periferia de Belo Horizonte. É um outro universo, onde o padrão dita muito. Tem mulheres na minha família que têm 70, 75, que estão super preocupadas com cabelo branco e tem que emagrecer e tem que usar aquela roupa com 75. Mesmo as que são viúvas. Porque elas têm que estar sempre arrumadas e bonitas. E aí o padrão pesa muito. O jeito que vai transformando o rosto para caber nisso. E aí, para fazer essa pauta, eu li um livro que chama Envelhecer para os Fortes. Me desculpa, jornalista, eu esqueci o nome dela agora. Mas esse é o nome do livro. E ela está contando sobre um grupo de mulheres... que ficaram exiladas em Paris na ditadura do Brasil em 64. Elas foram todas para lá sem grana, não se conheciam. Helena Celestino é a autora do livro. Ela organiza a história desse grupo de mulheres que hoje se chama Despeitadas, e elas foram em 64 para Paris e se ajudaram e viveram e queimaram muito sutiã lá e fizeram muita coisa lá, e hoje elas estão com 85, 80, 75, 70 e elas continuam revolucionárias. A gente acha que elas já estão lá na frente e continuam assim. Elas continuam vivendo esse estilo de vida. A minha surpresa de ver mulheres que eu reconheço que estão à frente com essa idade, fazendo o que eu acho que estou criando, me mostra que isso sempre existe. Sempre existe as mulheres que vão romper, que vão fazer diferente. Mas o que eu acho que a gente está fazendo diferente no nosso tempo é que tem mais mulheres fazendo isso. Me enche de esperança para que chegue na periferia de Belo Horizonte, através da novela, através da escola, através da internet. Mas eu achei muito bonito e muito inspirador ler a história delas e ver, gente, essas minas aqui dominaram o circuito, entendeu? Mandaram ver. A internet, eu acho que tem um fator muito forte nesse abrir o campo para questionar. Mas abre e fecha, né? Porque também é dita padrão. E às vezes dita de um jeito forte e violento.
né? Então, esse lugar do encaixe também tem a ver com o discernimento, que a gente faz análise e ganha discernimento. Sim. Na análise com muito trabalho, né? Mas... E aí? E toda uma população? Como é que Inclusive ganha mulheres isso? negras, né? A gente tem um recorte de raça muito claro quando a gente está falando sobre ter a análise, ter acesso a informações que vão fazer você assumir quem você é. E o Brasil é muito desigual nisso. Deixa eu perguntar uma coisa. Dentro dessa percepção de que a gente vai se apropriando de si, como que você vê, Cris, que está a sua memória, a sua capacidade de organizar os fatos? Porque, tudo bem, com a mesma crítica que a gente coloca aqui, que a internet pode ser ótima para ampliar padrões e que a gente consiga se aceitar, encaixar na gente mesma com mais possibilidades, ela também pode fechar. Da mesma forma, a modernidade traz mais repertório de pessoas mais velhas envelhecendo, mas ainda um olhar muito julgador, muito, como é que a gente pode dizer, higienista, né? Um olhar que olha o seu cabelo branco e fala, não, tecnologia não é com ela, né? Porque não, a pessoa de tecnologia é um homem branco na casa dos 20, antes dos 30 anos. Como que você vê a sua capacidade de compreender o mundo e de criar coisas hoje? Eu acho que tem uma coisa que eu faço, Ju, e isso e talvez seja uma característica que eu consegui melhorar em mim, que é, eu observo mesmo, assim, eu tenho muito... há muitos anos eu faço uma promessa de Réveillon. Sabe quando você vai ali fazer promessa de Réveillon? Uma das que eu faço é ter menos opinião. Eu quero ter menos opinião. Nossa, que delícia, amei. Porque eu não tenho... Você me conta uma história, eu não tenho opinião sobre ela. E aí, às vezes, fica até um vácuo de... Um momento que a pessoa fala, mas o que você achou? Eu falo, não, te escutei. E eu não quero criar, e eu tenho tentado isso, não criar rapidamente uma opinião sobre uma coisa. Tipo, eu chego aqui, eu te olho, te escaneio e falo, a Juliana é isso. Não, eu não quero mais. Isso é um exercício, isso é músculo. E eu acho que, como muita coisa na vida, pro bem e pro mal, é músculo. A minha coluna, ela precisa de um músculo para eu durar até o tempo que eu quero durar. Mas meu cérebro é esse músculo também para eu aprender que quando eu junto A com B, nem sempre vai dar C. E depende do dia, depende da hora, depende com quem eu sento na mesa. Depende de como eu tô. Então, assim, você fala, por exemplo, de memória. Não é um negócio que eu tenho uma memória horrível. Eu morro de medo. Outro dia eu vi um negócio do Bruce Willis. E eu falei, meu, será que eu tenho esse negócio? Com pânico, assim. Já fui ao médico para ver isso. Eu tenho uma memória muito ruim. Eu sou meio Adore, assim. E, que por um lado, é muito encantador. Porque você me conta a mesma história outra vez, eu falo, mentira! Que demais! E eu fico feliz por você de novo, sabe? E ao mesmo tempo, eu perco um monte de histórias da minha própria vida. Eu não lembro de um monte de coisa. E, enfim, a psicanálise, o Michael Pollan e o Como Mudar a Sua Cabeça vão explicar muita coisa sobre isso. Mas eu acho que eu gosto de pensar que eu estou inventando hoje o que vai mudar o hoje. Eu não tenho esses... Eu não sou muito ambiciosa nesse sentido, sabe? Eu gosto das mudanças pequenas. Eu não tenho essa coisa. Vamos revolucionar o mundo. Cara, vamos, mas assim, com quem? Quem tá junto? Como vai ser? E é isso que eu tô interessada. A inovação, para mim, ela tá com quem tá inovando com você. Não é você sozinha. Acho que a Helena Berto, que é uma... Né, Querida, beijo, Helena. Beijo, Helena, assim, que é uma pessoa que eu acho das mais geniais da minha geração, assim. Ela... fala muito isso, assim, quem tá inovando, quem tá na sala com você quando você tá inventando inovação? Eu tô muito mais interessada nisso do que no Bitcoin, no Cryptos Revels. Eu acho isso tudo, assim, isso muda. Assim, tem uma história... Quando eu tava no jornalismo, eu fui durante 20 anos, eu fui do jornalismo. E eu fui uma vez visitar a Cosmopolitan americana, eu era diretora da versão brasileira. E eu cheguei lá, tinha uma redação de 25 pessoas pro Snapchat. E eu falei, meu Deus, onde tá o Snapchat? Nobody knows, entendeu? Onde foi parar isso? Entendeu? E parecia a coisa mais revolucionária do mundo. E não era. Na verdade, a ideia era que o jornalismo deveria ter mais grana. E na hora eu entendi errado. Hoje eu olho para trás e penso, cara, entendi errado aquilo. O fenômeno era como eles estão investindo em jornalismo. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, a tecnologia, eu tô ficando velha. Eu não entendo o Snapchat, eu não sei usar o filtro. As Kendall Jenner, Kylie Jenner, sei lá quem Jenner, Kardashians, são muito mais espertas que eu. Não!
Na verdade, eu sabia que talvez a coisa importante só não me dei conta ali na hora. Então, eu também tenho sido mais gentil comigo nesse sentido, Ju, eu acho. Também de... Cara, não preciso ser... Bota um pi aqui, mas não preciso ser foda o tempo inteiro. Tem dia porque eu tô... E escolhe as pedras. Eu tenho uma frase na vida, assim, que eu falo, vou tatuar na virilha. Escolhe suas tretas, entendeu? Sabe? Mas tudo que vocês estão falando é muito processo de amadurecer. Ele não vem com o tempo, ele vem com as reflexões. Você pode chegar aos 80 imaturo, como você era com 10, 12, 15, Sim. entendeu? Mas se aceitar, escolher os desafios, se colocar metas que te ajudam a crescer, a viver melhor, a conviver melhor com as pessoas, ter clareza para você conseguir ler cenários, ler tendências, ler ambientes, ler pessoas. Isso é bagagem. Eu lembro de, sei lá, com 20, eu era daquelas que estuda muito e aprende rápido. Então, eu conseguia pular etapas. Na escola, no violão, no não sei o que, eu conseguia pular etapas. E na carreira, no início da carreira, eu fui pulando etapas. Até que eu entendi uma coisa, que esse tipo de conhecimento, que a gente chama de soft skill, não dá para pular etapa. Você tem que viver, que é o que você falou no início. Eu queria chegar lá. Então, mas você não vai chegar lá sem... Esse aqui, ó, não tem como pular, não tem como ler 2 livros no tempo que alguém lê 1. Isso aqui é a vivência, é o músculo, é o treino, é o dia a dia que vai te trazer, que é a beleza da maturidade, né? Isabel, você acha que com esse processo de refletir sobre si, e eu acho muito interessante isso, porque o refletir sobre si exige algumas coisas, né? Ele exige uma contemplação, um tempo, um exercício, né? O músculo, fortalecer esse músculo, e num mundo que a gente está consumindo tanto conteúdo, fica cada vez mais difícil esse tempo para você entender as suas próprias ações e o que está te movendo e tudo mais. Mas o que eu queria entender um dos seus trabalhos é a atriz, que é o corpo, a fala, a memória de decorar o texto, o preparo físico para aguentar uma jornada de horas de gravação. Como que você lida hoje com o corpo que está em cena? O que esse corpo já te proporcionou, não proporciona mais? O que ele proporciona hoje que antes não tinha? Como que você encara esse amadurecimento? Olha, esse corpo não me deixou na mão, porque eu respeito ele muito. Eu também acredito nessas musculaturas. Eu acho que decorar um texto faz parte do meu estudo e é uma musculatura que eu tenho ela treinada e mesmo assim eu me esforço ali. Comigo é trabalho. Eu conheço atores que leem um negócio e já saem falando. Juliana. Eu não decoro nada. Murilo Benício decora na hora. É impressionante. É muito impressionante aquilo. E ele decora as réplicas. Então, às vezes, você dá aquela errada e ele fala, isso é outra coisa. Mas eu me sinto hoje mais disposta para a vida do que com 30 anos, do que com 20 anos. Também eu tive umas fases, assim. Eu aprendi que cada coisa tem seu tempo. Isso foi uma lição paterna, né? Que foi um jeito dele se comunicar comigo, meu pai, assim, vive o tempo das coisas. E como a gente não convivia, eu ouvi isso. E falei, pô, o que é viver o tempo das coisas, né? Então, quando eu fiz 15 anos, ele me deu um papel que eu achei esses dias lindo, que ele me deu uma lista de coisas para eu prestar atenção. Então, assim, ele fala assim, vá sempre ao dentista, vá no ginecologista uma vez por não sei quanto, seja que tinha uma coisa da alegria, assim, cultiva a alegria, tinha umas coisas... E no final tinha isso, assim, cada coisa tem seu tempo e os 15 anos é o tempo do amor, do sorriso e da flor. Então, vou te dar essa música. Ai, que amor. Só que a música... Eu ouvi muito, eu adorava ouvir isso com o João Gilberto, assim, o amor, o sorriso e a flor. Só que essa música, se eu escuto ela hoje, tem uma parte que, assim, quem então voltou ao amor, ao sorriso e à flor, então tudo encontrou. E a própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou. Quer dizer, é uma música... Eu falei isso pro meu pai, eu falei assim, você me deu uma música de presente aos 15 anos, ela tem um ciclo, né? E eu tô vivendo esse ciclo, assim, da volta. E é uma volta para um coração, sabe? Então, esse encaixe tem a ver um pouco com... E essa coerência que eu falo tem a ver um pouco com o que me move,
Né? O que me move? Eu tô tão inteira, entregue num trabalho, que o meu corpo vai junto. E eu vou escutando ele, entendeu? Para fazer a novela agora, eu fiquei 1 ano vivendo com uma disciplina que não é da minha vida, mas eu me entreguei para ela, porque a máquina... Eu gosto de máquina, eu gosto de composição. Né? Então, a máquina para fazer aquele trabalho funcionou assim, mas ela não vai ser a mesma para sempre. Então, eu tô acostumada com mudança. Para mim, movimento... E mudança faz parte do meu glossário, porque... E aí eu vou fazer uma peça, e a peça exige X fisicamente, e eu vou viver isso durante 1 ano, 2, né? 6 meses, às vezes, uma peça fica em cartaz e acaba, e aí eu vivo aquele cotidiano, e depois vou viver outro, e outro, e outro. Equilíbrio não é constância, equilíbrio é movimento, né? E é engraçado que eu pensei outro dia assim... É o movimento que faz o mundo girar, né? Então, se a gente está em movimento, energia, movimento... Então, viver uma nostalgia do que o meu corpo não pode mais... Meu corpo foi mãe 2 vezes. Eu experienciei isso. E é uma mudança muito radical. É muito longe desse meu ser de hoje. Esse corpo mãe, ele passou... E eu posso vivenciá-lo ou não, porque é uma opção também eu não vivenciar o corpo mãe. Né? Também a gente vive também essa ditadura, né? Tem que ser mãe. Não tem. Eu fui. E aí o meu corpo mudou totalmente, meus hormônios mudaram totalmente, aquilo se prestou para aquilo lá durante um tempo e depois mudou de novo. E continua mudando. E eu acho que a velhice também é isso. Assim, tem uma palavra que é ruim, mas que eu gosto, que assim, eu não tenho medo das falências, sabe? Da falência financeira, sim. Mas porque ela é capaz de tirar a nossa dignidade. Mas de falência, assim, eu sou muito beckettiano. O Beckett sacou que ele não ia ser o Joyce. Porque ele foi secretário do Joyce. Aí tem eu li numa biografia uma vez dele, eu sou louca por ele, que ele foi para Irlanda, que ele não ia faz tempo, ele estava morando em Paris, aí ele foi para um penhasco e falou assim, nunca serei o Joyce, ninguém me entende. Aí ele falou, eu sou um escritor falido, falência, essa é a minha escrita. Então ele joga luz numa coisa que pejorativamente é para cair. Então ele fala, não, a minha linguagem é do tombo. A minha linguagem é o tombo, é a falência, é o que não pode continuar, mas que continua. Eu não posso continuar, eu vou continuar. Não, mas eu não posso continuar. Ele já fez a linguagem. Então, o lance do corpo é esse. O que meu corpo... Que linguagem eu posso fazer com o meu corpo de agora? Então, eu acredito que o Kazuo dançou até o fim da vida. Ele estava encaixado na vida dele e o corpo era aquele. E que lindo que é aquele corpo dançando. Quem vai dizer que aquele corpo é um corpo velho e sem vida? Ninguém. Quem é o sambista que foi para Avenida esse ano? Tá aqui, ó. Eu tô com a cara dele, mas a minha memória é igual à sua. Ele foi muito adoecido. Arlindo Cruz. Arlindo Cruz. Isso. E aí teve essa discussão de, nossa, mas por que essa exposição? Porque... E é aquilo que você falou. A homenagem, a alegria é para viver em vida. Aquele corpo ainda tem vida. Ele ainda está vivo. Ele ainda pode passar na avenida com esse corpo, com essa possibilidade, com essas limitações. Ele ainda pode. Quando ele estiver no caixão e a gente fizer um desfile de homenagem, é muito melhor um desfile de homenagem que ele pode ver com o corpo que ele tem hoje. E porque, Ju, eu acho que acontece uma coisa que, assim, aquele corpo passando na avenida, ele assusta a gente. Com a nossa finitude, Com a nossa finitude. É sobre a isso aí, gente, é muito lógico. pouco sobre ele ali. Total. Na verdade, ele vive uma situação que é irreversível. E é muito... assim... É porque é público, né? Acabou de acontecer isso. Então, a mulher dele, que tá com ele a vida inteira e agora resolveu namorar, porque, de fato, ele vive uma situação que é irreversível. Ela mantém ele vivo com muitos cuidados, por uma série de razões, pelos combinados deles, não vem ao caso, é um combinado de 2 ali. E que eu acho que a gente tem muita dificuldade de respeitar o combinado de 2, né? Assim, de 2, de 3, sei lá qual é a configuração das famílias, né? Até isso a gente tem essa dificuldade. Mas eu acho que o lance do Arlindo, ele é muito assustador pra gente, porque poderia ser eu. Mas
o pior ainda pra mim é assim, poderia ser eu e eu nem seria homenageada. Entendeu? Eu nem teria o direito a esse desfile. Eu fui ao show de 80 de encerramento. Do Milton? Do Milton. Ah, a gente foi também, que lindeza. E aí eu olhava aquele Mineirão lotado, 65 mil pessoas cantando aquilo, e eu pensava, que vida é essa que essa pessoa Foi o que eu teve? fiquei pensando. Que uma cidade para homenagear esse cara que lançou... Meu, eu fico inteira arrepiada de verdade, porque eu olhava aquilo e eu pensava assim, ele é o mundo mesmo, ele tem razão quando ele escreveu. Eu sou o mundo, eu sou Minas Gerais. Assim, ele é o mundo. E eu acho que é essa... E a gente não... E a consciência de que, assim, de você poder ter, né? Eu vou fazer uma turnê de despedida. Porque eu quero estar vivo e ver. A narrativa é todo o minha. amor, a narrativa é minha. E depois ele não termina, entendeu? Não, Ele tudo volta se ele bem, quiser. mas ele voltou. pode fazer. Ele volta, ele pode. Vai lá cantar agora, lembrei de outra história que eu ouvi de novo há 2 dias atrás, que eu dei uma aula, eu e meu pai. E ele falou uma coisa tão bonita da Elis. Bel, pera só um pouquinho, desculpa. Todo mundo sabe quem é o pai da Isabel, né? É o Renato Teixeira. ele é o músico. homem, Claro. é o homem da Romaria, gente. Desculpa, assim, só, tipo... É que acho que pra você vive com ele faz tempo. Meu pai, pra mim ele é meu pai. É isso, mas meu é só... pai eu tomei um falou... É que o susto. pai dela que quando faz eu uma conheci- coisa pra todos nós. É que Ele quando eu traz conheci a poesia Bel, pro eu me mundo. dei conta disso no meio de um almoço. E eu fiz assim... Eita! Não tem nada a ver comigo, apesar de ter, né? Sim. Apesar de ter, assim, são duas vidas diferentes. Sim, mas é só para mas as pessoas tem saberem isso, quem é. Tem isso. E pai palavra, né? Ele é pai palavra, pai poeta, pai literatura, pai... Eles são vários pais, assim. E esse que estava comigo há 2 dias atrás, falou sobre uma coisa tão bonita que é a Elis, em turnê, com a banda, e o Natan, que toca com meu pai hoje em dia, que acompanhou ela há muitos anos. E aí teve uma fase que ela chegava numa cidade, e aí ela fumava muito, e ela falava alto, e ela tomava uma cachaça, e o Natan um dia falou assim, ô Elis, porque turnê é punk, né? Pros fortes, é maratona. Ele falou assim, ô Elis, você tá fumando assim? Vai cantar como? E ela falou, eu não canto com a voz, Natan. Eu canto com a voz que eu tenho, eu não canto com a voz. É bonito isso, né? Porque, às vezes, a gente pode usar o que eu estou chamando de falência muito a nosso favor, né? Não, mas o Milton, foi muito mais emocionante esse show, porque a voz dele já não consegue fazer o que fazia antes. E de uma forma muito própria, ele assume isso, tem um cantor para ajudar nos momentos em que ele não vai conseguir. E é mais emocionante o fato de que ele está ali vivendo plenamente, na plena potência do que aquele corpo naquele momento é capaz. Isso não é menos. Não né? é Porque menos. a escala não é de se acertou o tom ou não. É de você estar presente no fazer de história. Foi E lindo. qual que é o objetivo também? Assim, o objetivo é o quê? Ser um virtuoso e a voz ser perfeita? Aí não teria Chico Buarque nem João Gilberto, que é perfeito na imperfeição É dele. isso, e eu acho que a gente vai E o vivendo... Caetano que esqueceu a letra no meio da música. E Maria Bethânia, que esquece, que fala... Desculpe, senhores, eu vou voltar, entendeu? Isso, Assim, e tudo vou fazer bem. de novo. E eu acho que a gente tem muitas oportunidades disso, assim, de... Cara, eu vou fazer de novo. Isso aqui não foi o melhor. Eu falo que, por exemplo, sei lá, eu tô no meu 2º casamento. Eu falo, cara, isso aqui é a repescagem. Assim, a gente é melhor na repescagem. Eu sou muito melhor do que eu era no... Assim, eu não casaria comigo no meu 1º casamento. Assim, eu olho... eu falo, eu era insuportável. Assim, é isso. Não, e tem uma outra coisa que você estava falando, peraí, que é a juventude hoje, talvez ela precise muito da gente também. Porque a juventude hoje, né, uma parte dela, porque eu percebo que tá prismático o negócio, né? Tem uma miríade eu sou da década de 90. Na década de 90 era uma ditadura do corpo e da capa e do peso e que eu gostaria muito de estudar isso, né? Como reverberou a década de 90 nas mulheres hoje. E acho que reverbera em distúrbio alimentar, reverbera em infelicidade, porque reverbera de um jeito ruim também.
reverbera no não quero envelhecer nunca mais. Mas eu acho que a juventude de hoje, ela é miridiática. Não midiática, ela é miridiática, assim. Porque eu tenho conhecido pessoas que, inclusive, tem rolado um negócio que é o intergeracional, né? Eu tenho amigas com 80 anos, eu tenho amigas com 25, e Super tem rico. troca. E às vezes eu percebo que tem uma parte desse miridiático, que é mais midiático, que sofre uma ditadura como a da década de 90, muito mais cruel. E aí, assim, como... É porque a lente está mais próxima, né? E, eu tô vendo tá detalhe em casa. a detalhe, Não, e tá entendeu? em casa, e tá Eu vou ser aqui. crítica no limite da sobrancelha. Em cada pequena coisa, tá cada vez E mais quero o quê? complicado. O que eu quero? Eu quero perfeição. Exato. Eu quero ser perfeita. Eu quero ficar igual o filtro. Eu quero ficar igual o filtro, eu quero não errar, eu quero já ter 1 milhão com 30 anos. Então, assim, eu acredito que vai chegar uma hora que esse intergeracional, sabe, a gente vai encontrar com aquelas mulheres que agora estão com 80 anos, que foram mais hippies, que eu acho um movimento lindo, junto com a nossa geração, junto com a geração dos outros. E a gente vai virar para uma parte de uma geração e vai falar assim, relaxa. Vai dar tudo certo. Relaxa, tá tudo certo, respira. Assim, acho que nunca foi tão importante Não dá isso, pra né? apressar as coisas têm seu tempo. Pessoal, vocês sabiam de uma pesquisa recente mostrando que 80% das brasileiras não falam sobre incontinência urinária no consultório médico? E pior, 85% não aborda esse tema nem com as amigas mais próximas. Tudo por vergonha e constrangimento. É um tema íntimo e delicado. Por conta disso, a gente não fala com ninguém, a gente coloca esse tema embaixo do tapete e aí a gente fica pensando que só acontece com a gente, não acontece com mais ninguém. Imagina, ao contrário do que a gente pensa, essa condição de saúde ela é comum. Hoje, cerca de 20 milhões de brasileiros apresentam algum tipo de incontinência urinária, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. Gente, não é mistério pra gente que com o passar dos anos os nossos corpos começam a mudar. E dentro dessas mudanças pode acontecer alguns escapes de xixi, isso pode ficar mais frequente. Esse tema precisa deixar de ser um estigma para a gente se cuidar melhor. Pois é, vale dizer que essa incontinência urinária ela não vai afetar só idosos e pessoas que estão acamadas, não. 85% das pessoas que têm incontinência, e na sua maioria são mulheres, têm entre 30 e 54 anos. A gente, né? Agora imagina, essa pessoa com incontinência vai deixar de beber água, vai evitar sair de casa, não quer mais usar roupa clara, vai ficar insegura se rir, se tossir, se agachar, vai deixar de fazer exercício num lugar público. Já passou por isso você também? Não deixe de viver por causa dessas limitações. Foi pensando nisso, na melhora de qualidade de vida e na liberdade para quem tem escapes, que Plenitude criou uma linha completa para acompanhar essas mulheres em todas as ocasiões. Para o dia a dia, para fazer exercício ou para dar aquela saída com as amigas, tem o protetor e absorvente que controla o odor, é discreto e confortável. Já para viagens mais longas, horas de sono, baladas agitadas, Plenitude tem uma roupa íntima descartável que parece uma calcinha. Ele tem uma absorção extra e ainda mais segurança. Tem para todos os momentos. Quer viver com mais liberdade também? Conheça a Plenitude em vivaplenitude.com.br e no Instagram, @vivaplenitude, para saber mais sobre o tema. Bom, mulheres, a gente falou bastante aqui da sabedoria que vem com o tempo, do respeitar o jeito que a gente é e tal. Mas como aqui é Mamilos, a gente não se furta das polêmicas, eu queria que a gente, um pouquinho agora nesse final, mergulhasse nas Que dores. final, Juliana? Final. A Juliana lá. Pode trazer o chazinho. A gente precisa mergulhar um pouco nos aspectos que, nessa sombra, nessa área escura, quando você começa a puxar do Arlindo Cruz, que ele traz os nossos medos, eu acho que, não, como mulheres maduras que somos, não dá pra gente escapar dessa conversa difícil que é o que a sua finitude tem te trazido de questionamentos que mais te desafia, que mais te amedronta. Onde dói, né? Onde Porque que dói? é isso, tem toda essa parte da cabeça tá funcionando de uma maneira muito mais leve, talvez, né? A gente tá falando dentro desse recorte,
mas muitas vezes você não cuidou do corpo sempre. Né? Esse corpo lá na juventude estava pau para toda obra, e aí agora você sofre reflexo disso, sofre reflexo das suas escolhas financeiras, das suas escolhas amorosas. Qual que é a parte difícil de envelhecer? Deixa eu só fazer um parênteses, que assim, eu entendo isso que você está falando, mas é que dizem que eu sou meio poliana nesse sentido, assim, porque eu acho que Dizem, Isabel. até nesse lugar, até nesse lugar eu acho que rola com trabalho a gente recupera, não é nem recuperar, a gente vive. Até assim, eu me maltratei muito durante a vida inteira, eu não olhei para um aspecto financeiro. Se isso está me prejudicando agora, eu acredito que dê para reverter. Eu acho que o poder de regeneração do ser humano e do planeta como um todo, eu acredito muito nisso. Né? O mundo pode acabar, que vai vir uma planta. Né? Quando eu vi aquela rede, eu assisti aquele Fungos Fantásticos, e eu adoro a questão do cogumelo. Para mim, não o cogumelo lisérgico, mas a questão do fungo. Né? Quando eu vi aquela imagem dos micélios, da rede micelial embaixo da terra que une o mundo inteiro, que é uma internet tecnobiológica, eu fiquei encantada com aquilo. Ela não entendeu? vê Last of Us, gente. Eu tô vendo. Que é o lado catastrófico. Mas eu tô falando né? disso também, porque aquele prédio caído, sabe, o amor, né? Ali na temporada 3, assim, o amor existe, ele resiste e ele brota. Eu acho Como um dia eu saquei, eu tava no Minhocão, que eu chamo o elevado da Cobra Grande, eu chamo hoje em dia. Eu estava no Minhocão, que é a coisa mais feia de São Paulo e é a coisa mais linda para mim. Eu me emociono com aquilo. Eu converso com os arquitetos sobre aquilo, porque existe uma grande polêmica ali. Então, é um lugar que tem movimento para mim. Eu estava andando ali e estava feio. O tempo estava feio, estava ruim. E, de repente, eu olhei para um canto de concreto e tinha uma nesga de sol e tinha uma coisa. Eu falei, a beleza brota. Ela brota, ela vem, ela é forte demais. Então, Last of Us, a beleza brota, porque aquele prédio todo caído e você fala, porra, tem uma beleza. Ontem eu estava vendo que é a menina dentro de um banheiro, e o banheiro de homem, sabe, com aquele negócio, e tudo cheio de musgo. É disso que eu tô falando, de regeneração, sabe? Vou olhar para Alexandria. Mas eu tô pensando aqui, você tá falando, Bel, eu tô pensando aqui numa coisa que, assim, é óbvio que, por exemplo, eu namoro mulheres, então a generosidade de um certo olhar para o corpo que já tá mais imperfeito ali dentro da sua... Ele é mais generoso nisso, assim. A gente é mais generosa umas com as outras quando a gente quer. E não tô aqui romantizando, não. É verdade. Assim, a gente é bem cruel quando a gente quer. Mas pensando numa relação ali amorosa, com quem você tá pelada, sabe? E eu olho hoje para mim, por exemplo, e penso, cara, já não eu tenho muitos senões, né? Assim, de quem, por exemplo, sei lá, eu tirei o útero aos 35 anos. Eu tive um problema, tirei o útero aos 35 anos. Cara, faz muita diferença isso. Assim, até você falou, tive um corpo que foi mãe, eu decidi não ter filhos. Então, e de maneira nenhuma, nem parido, nem adotado, nem de maneira nenhuma, decidi que a minha existência se encerra em mim. Por uma série de questões, inclusive porque eu acho que... eu nem acho minha genética tão incrível assim que ela precisa ir adiante, entendeu? Eu tenho essa... Que engraçado. Eu também acho que a minha existência se encerra em mim. Eu tive 2 filhos. E a existência deles vão se encerrar nas deles, entendeu? Sim. Também tem uma coisa assim... Isso aí também tá mudando, Mas né? eles te levam, Isabel. De algum jeito eles vão te levar. Eles me levam. E ninguém vai me levar. Exatamente. E ninguém vai me levar. Você não sabe. Não. Você não sabe. Esse é outro programa que a gente vai fazer, que são outros tipos de famílias. Porque eu quero outras pessoas vão te levar. Sim, que de não outras são maneiras. seus filhos. Sim, Exato. de outras maneiras. Mas eu digo, Mas do código... volta, gente, foco. Mas, enfim, voltando aqui para o código genético, acho que eu tenho uma série de... Assim, eu tenho uma genética boa no sentido de, puta, minha mãe tem uma pele excelente, mas eu tenho uma família muito zoada. 2 avós que morreram muito cedo, então nem sei se elas iam ser doentes ou não, porque morreram de jeitos ruins, assim. Então, eu acho que hoje eu olho para mim e penso assim, Cristina, eu não tenho histórico familiar. Né? Então, por uma série de... Tipo, eu não tenho, como a Isabel, tenho pai, não sei, eu não tenho contato com a minha família de sangue, de origem, vamos chamar assim. Então, hoje eu olho para mim e falo, cara, eu preciso me garantir aqui
que eu preciso me garantir aqui? O que tá dando tilt nesse corpo? Puta, é o óculos que mudou. É o óculos que eu preciso de um multifocal. E eu, num dado momento, falei assim, cara, não vou usar multifocal. Não, é muito de velhinha. Não dá. Mas eu pensei, o meu braço já não dava mais conta de ler o cardápio. Aí eu falei, pô, vai ter que ser. Comprei na primeira semana. Vamos aceitar as coisas que eu não posso mudar, É vambora. isso. Foi no oftalmo, ela fiz o óculos uma semana. Eu falei, não vai dar certo isso, não sei o quê. Acordei um dia e fiz assim, Cristina, você não é uma banana. Bota esse óculos e vai usar e aprendeu. E é como eu funciono, é o ritmo que eu me imponho. Ele funciona pra mim. Não quero que você trabalhe nesse ritmo. Eu funciono na velocidade 12 do CREO, entendeu? Vai ser o óculos, eu vou usar o óculos. Então, decidi que eu vou fazer musculação. Cara, eu vou fazer musculação, mas hoje eu já não tenho essa pressão dos anos 90, tipo, puta, quero ser magrelha. Não, eu tô me mexendo. eu corro a São Silvestre. Eu quero sustentar o meu corpo. Eu quero fazer musculação, porque a minha avó, que vai fazer 90 anos, começou a ficar toda encurvadinha. E ela sempre foi ativa, ela sempre trabalhou. Quantos anos ela tem? Vai fazer 90. Tá mas tudo assim, bem, mas já é, bem, né? Quero ficar bem mas é por curvadinha com isso 90. que é assim, ela fazendo musculação. Então, assim, hoje eu faço musculação por um motivo completamente diferente dos anos 90, que é eu quero que o meu corpo possa sustentar os meus desejos, o que eu quero fazer até os 90. Eu e vai ter eu que ter pratico a musculação, corrida por cara. outra coisa. Assim, eu faço a São Silvestre, eu não quero melhorar meu tempo. Meu tempo é o tempo. E eu corro devagar. Na primeira vez, eu fiz... Zélia que me levou. Eu fiz o mesmo tempo, porque eu fui olhar. Zélia tá sempre entre as 100. e quando eu atravessei a faixa de chegada, Zélia já estava em casa. Na primeira De banho vez. tomado. E me ligou e falou, Bel, não deu para te esperar. Tudo bem. E eu vi, depois que eu fui ver a classificação, esse ano eu não vi. Mas eu fui ver, eu fiz o mesmo tempo que a mulher... que chegou em primeiro lugar na faixa etária dos 80 anos, fez. Eu falei, se eu continuar com esse tempo, vai estar bom. É outro tipo de... Eu corro devagar. Eu escrevi esse ano, corro devagar, porque eu já tive pressa. Porque Muito bom, entendeu? adorei. Qual é esse tempo? Agora, Acho a que eu gente faria falou essa do... tatuagem. A gente falou do Bruce Willis, que eu era apaixonada por ele, né? Quem não? E ele tá com uma questão... E eu fico pensando assim... A gente olha e fica com medo. Eu fiquei triste. Falei, que triste. Será? Então. Não Que sei é também. triste. Não, na Não, verdade... qual o desfecho que a gente espera, né, gente? Porque eu tenho tido essas conversas na minha família. Porque é isso, né? Assim, quem que vai cuidar de quem, como que vai cuidar. E se você não quiser dar trabalho, aí que você vai dar mais trabalho. Então, assim, não pode ser uma surpresa que você demande cuidado. O que eu tava conversando essa semana foi... Quando você traz um bebezinho de casa, você não fala, olha, ele não vai dar trabalho, tá? Ou ele começa a chorar e você fala, ele só tá chorando agora porque ele tá com dor, mas ele não vai dar trabalho. Você não pega uma semana depois e devolve na maternidade, você fala, eu não sabia que dava trabalho. É esperado que bebês deem trabalho. É esperado que no início da vida a gente precise, demande de cuidados, isso é humano. No final da vida também. Mas é um cuidado, porque assim, eu perdi minha mãe. A minha mãe era muito jovem quando morreu. Ela tinha 56 anos. E ela ficou doente aos 52, 50. Mas 52, a gente sacou que ia ser um processo. E ela viveu o processo. E ela viveu com a gente o processo. E eu estava grávida na época, para mim foi bem difícil, mas o meu padrasto Aloísio foi muito presente nesse processo e eu também. De alguma forma, mas eu sinto que a gente vivenciou esse cuidado com ela e no final o Aloísio virou para mim e falou assim, eu e você passamos por um aprendizado da nossa própria morte e foi incrível. E assim, minha mãe, ela me contava que quando eu nasci, foi parto normal e me trouxeram assim para perto dela e ela falou que eu abri os olhos e olhei bem dentro dos olhos dela. E quando ela morreu, ela escolheu o hospital onde ela foi morrer, que foi o Santa Rita, e eu percebi que ela ia morrer. Né? Eu percebi que aquela era a hora, chamei o Aloísio, chamei o filho do Aloísio, que minha mãe também era muito ligada, ficamos nós três ali, eles começaram a rezar, eu não. Fui mexendo nela assim, e fui vendo que ela estava indo embora, e antes dela ir embora, ela olhou para mim.
Ela abriu o olho, olhou para mim e eu olhei para ela. Falei, porra, que lindo, porque eu me lembrei de eu olhando para ela, que eu não lembro, mas dela me contando. E eu falei, isso aqui é um desapego. Ela se concentrou para morrer. E ela viveu aquilo. A gente tem muito medo, né? A gente quer morrer longe, na UTI. A gente não é mais gritos e sussurros do Bergman, sabe? Que é aquele negócio que você fica vivenciando aquilo. Né? Tem uma vivência que a gente perdeu, então a gente não quer. A gente não quer encarar. Eu tive uma proximidade. Eu mexi na morte, né? E depois eu ainda lavei ela, sabe? Lavei e tive que pôr um sari, porque minha mãe tinha... Enfim, eu tive que vestir um sari nela, né? Foi uma luta. E então eu vi de perto. Então tem um lugar como também diz que Ana Cláudia Arantes, é um dia que vale a pena, a morte é um dia que vale a pena ser vivido, né? Pois é, o que eu acho que é a armadilha é a gente acreditar que dá trabalho no início e no fim da vida. Porque a gente está numa cultura muito neoliberal, porque a gente acha que existe a palavra independência, e ela, na verdade, ela é extremamente falha. Em pouquíssimos momentos você se basta sozinho. O cuidado, e para mim, The Last of Us é sobre isso. São pessoas querendo cuidar de pessoas, proteger, cuidar. É só sobre isso. É uma tentativa desesperada de cuidar do outro. Por quê? Porque é assim que a gente existe. Né? E Cris, e uma coisa que me ocorre aqui, que assim, eu sou muito resolvedora de problemas. Eu sou aquela pessoa que você me liga, você quer me contar um problema que não tem, que você não quer uma solução, liga para outra pessoa. Eu não sou essa pessoa. Eu vou dar uma solução. Eu vou dar Você só quer expor teu problema, vai com outra pessoa. Só que eu começo a enxergar questões que eu vou ter que lidar, que eu não vou conseguir resolver, eu vou conseguir mitigar. Eu vou ter que lidar com certos estigmas que eu não falei durante a vida. Então, coisas que a gente não falava, né? Assim, a gente, e principalmente nós, mulheres, a gente cresceu sem dizer que a gente menstruava. A gente não pode entrar na menopausa. Então, assim... Tabu, não, nem é essa a palavra, Mas né? são esses estigmas todos que a gente foi vivendo, Bel, a vida inteira, de dizer... A gente... outro dia eu tava provavelmente a tua filha... ainda vai usar a blusa de moletom na cintura quando tiver menstruada na escola. Entendeu? Para ninguém ver que ela tá menstruada naquele período. O que é uma loucura da gente negar o funcionamento biológico do nosso corpo aqui, né? Assim, vai acontecer. Vai acontecer a gente ficar mais velha e as coisas mudarem no nosso corpo. Vai acontecer de eu ficar mais... Talvez o tempo... É maravilhoso fazer o tempo de 80, dos 80 anos na São Silvestre. Eu não conseguiria fazer São Silvestre com tempo de 172 anos hoje. Entendeu? Então, assim, eu acho maravilhoso conseguir fazer essas coisas, mas eu acho que também a gente precisa aprender a acolher as coisas que a gente não vai conseguir. Isso eu tô falando para mim mesma, eu vou ouvir depois. Assim, como um mantra. Eu preciso aprender a acolher as coisas das quais eu não vou conseguir dar solução. Eu vou conseguir mitigar. Eu vou conseguir viver com elas. Então... Mas essa falência, eu acho que é isso que eu tenho me interessado muito. Da gente parar de correr contra. E da gente fazer esse mesmo... Eu amei essa imagem, ela vai voltar para mim muitas vezes. Da gente olhar para essa falência. Então, eu tinha como ideal na minha vida sempre que eu ia ser independente, que eu nunca ia precisar de filho, que eu não ia... Talvez eu cheguei aqui, eu vou precisar. E aí eu vou olhar para minha falência e falar, tá bom, não é possível. E o que não é possível eu tenho que aceitar do jeito que é. Então talvez eu falei, eu nunca vou morar na casa de filho, ou eu nunca vou... E talvez o que tem no meu prato hoje seja isso. Eu não acho que é possível a gente conseguir transitar para o que é possível com 60, 70, 80, 90, se com 40 a gente não puder, olhando as nossas mães, as nossas tias, as nossas amigas, passar por essas escolhas difíceis, se a gente não puder conversar entre as nossas amigas sobre essa dificuldade de encarar falência, porque a gente topa conversar sobre envelhecer a partir das potências e a gente não topa essa imagem de ir no precipício e falar, isso eu não vou ser. E agora? O que eu faço com o que é possível ser? Engraçado, entendeu? né? Porque a gente falou da poliana, agora eu tô pensando que não é poliana. Porque você tá falando um pouco, né, polianamente, mas não é. É quase um processo fotográfico, sabe? Porque a fotografia analógica, ela transforma negativo em positivo, né? Por processos químicos.
Então, agora, assim, que processos químicos a gente tem que passar e que eles não são fáceis, eles precisam, às vezes, de uma sala escura com uma luz vermelha, né? Ele precisa passar por um quarto escuro, por uma química que não tem um cheiro muito bom e tal, mas o que se revela naquela bacia, né? Eu fiz muito fotografia analógica e é tão bonito, né? O papel fotográfico quando a imagem vai vindo e eu falo, luz no escuro, né? Porque é luz no escuro, assim. A intenção de fazer essa reflexão sobre a falência existir, você viver melhor com ela, é inclusive para ser uma pessoa mais fácil de ser cuidada. Porque essa batalha de se manter independente, não querer dar trabalho, querer ser plenamente capaz financeiramente, emocionalmente e tudo, e chegar num momento onde você encara que isso não é mais possível, você se ressente. Raiva. Mas aí você se ressente, raiva, né? muito. Você se ressente das suas escolhas, você se ressente da sua impotência, você se ressente de continuar viva, embora não seja mais capaz de fazer isso sozinha. E uma pessoa ressentida, ela não machuca só ela. Né? Ela vai contaminar todo mundo em volta. Uma pessoa infeliz, uma pessoa que está refletindo sobre as escolhas que fez e é incapaz de abraçá-las, é uma pessoa muito difícil de lidar. Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade, eu vejo ela como verdadeira e única agora. Quem eu quero ser a pessoa que vai ser cuidada? Porque o cuidado eu vou precisar em algum momento. Não é surpresa, óbvio que a gente está se entende? preparando aqui para talvez precisar de cuidado mais tarde, talvez a gente conseguir, inclusive, bancar o próprio cuidado de alguma maneira, medicação, cuidados especiais, mas ainda assim eu vou precisar de algum cuidado. Então, quanto mais leve eu for, mais fácil eu vou ser de carregar. A Ana Cláudia, ela fala desse processo que a gente tem que fazer agora, com 40 anos, para a gente se tornar uma pessoa que aceita ser cuidada de uma forma bonita. E ela falou, eu aprendi com a minha mãe, que ela teve uma doença degenerativa, então a cabeça dela estava perfeita e ela foi vendo essa falência. Cada dia ela podia menos uma coisa, gradualmente. E ela era uma pessoa, a palavra que ela usa é deliciosa de cuidar. Por quê? Quando alguém vinha cuidar dela, ela não tinha esse sentimento de vergonha, de que ela era um peso, de que ela era um fardo. O que ela sentia era uma imensa gratidão. Como ela se permitia isso? Quando a pessoa vinha, por exemplo, sei lá, dar a comida para ela na boca, ela pegava a mão e beijava a mão da pessoa. Era um olhar de tanto amor. Então, essa situação de cuidado era uma oportunidade de contato. Isso é vida também. É o que a gente falou do Arlindo Cruz. Isso também é vida. Ela viveu esses dias que ela viveu com o corpo dela falindo cada dia, ela viveu esses dias com amor, com afeto, criando lembranças com as pessoas que cuidaram dela. Se a gente puder ver o fim da vida ou a vida precisando de cuidados, menos como, se eu não sou a pessoa que resolve, o que sou eu? E menos com, eu não queria estar aqui, porque eu não estou resolvendo nada, então eu preferia não estar aqui. Se a gente puder viver os dias que a gente tiver na potência do que o nosso corpo é capaz de nos dar e construindo memórias com quem cuida da gente, melhor, né, gente? Não, e pra Melhor. mim, de novo, eu vou voltar em The Last of Us. É sobre cuidado. Você tá aqui pra cuidar Engraçado, e proteger eu o não outro. tinha visto. É pra eu tô isso. assistindo com muita dificuldade, assim, porque eu tô É tão muito cansada que eu triste. durmo, mas. Não, eu durmo. Eu falo, eu ai, vejo outro droga. dia, não não, vejo eu tô vendo, domingo. eu tô Tem isso, tentando né? ver Mais todo dia. Tô cansada. tentando ver todo Eu dia, durmo, porque eu André. quero muito ver. Mas é sempre assim. E eu não tinha pensado sobre esse prisma, que é lindo, assim. É sobre proteção e cuidado. proteção e cuidado numa Você terra. pegou, inclusive, num ponto que para mim é difícil mensurar, que é o cansaço. De ver que a minha explosão de energia não vai ser a mesma. Eu tenho muita dificuldade com isso. Então, assim, eu fui pro bloco do apego e eu dancei 6h30, entendeu? Tudo bem, era um pico no meio do nada, né? Um deserto de diversão que a gente passou, tá tudo bem. Mas eu falo isso pro dia a dia também. No mesmo dia, faxinar a casa, levar as crianças para passear, cuidar das compras, e aí chega no final do dia, ainda quer assistir alguma coisa e não vai dar conta. Agora, Então, a Cris falou um negócio legal, né? Que você falou? Pelo amor de Deus.
A gente tá falando do quê? Olha, minha memória. Olha a memória. Não, peraí. Do cansaço, né? Agora eu... Que coisa. Mas é isso porque não acontece de um dia para o outro. Você num dia consegue tudo e no outro não consegue. É muito gradativo, então é difícil olhar e falar: isso aqui eu vou pôr um limite. Eu não vou beber mais 4 gin tônicas, eu vou beber uma gin tônica, porque eu não acordo no outro dia estragada. Lembrei. Olha aí. Meu avô, com 90 e tantos anos, ele esquecia o que ele ia falar. E eu ia conversar com ele, ele queria tanto contar todas as histórias dele pra mim. Ele falava, o que ele... Não lembro, não tô lembrando. Aí ele falava assim, Belinha, joguei pro subconsciente. Já já ele me manda de volta. Vai falando. Fiz isso agora. Você falou de respiração, né? Eu acho que esse lance do cansaço também, às vezes eu ficava me debatendo, porque eu sempre fui muito workaholic. Então, às vezes, anos atrás, eu ficava me debatendo com a quantidade de coisas que eu tinha que fazer. Aquela agenda me fazia assim comigo, sabe? E a coisa das crianças, que tem que dar comida, que tem que dar... Eu tenho que ser uma boa mãe. Flora, cadê a lição? Olha, não sei o que, eu tenho que dar conta de tudo. E hoje em dia, eu vou sentindo que eu lembro de respirar no meio do dia. Então, eu faço assim, deu, não deu. Né? Então, isso é tão libertador. Não, e essa parar de se colocar de castigo quando o que você planejou que ia fazer não deu, porque é encarar essa falência. Olha só, não é um problema que eu não consigo mais, porque eu ficava o tempo inteiro fazendo essa comparação, mas antes eu conseguia, mas antes eu não ficava tão cansada, mas... Então, olha só, vamos lá, vamos para o alto do penhasco e falar, então, aquela Juliana de 30 anos, aquela que virava à noite, que tinha 2 bebês, trabalhava em agência, fazia o Mamilos inteiro, sem equipe, sem time, e no outro dia estava pronta. Aquela passou. Agora a vida é outra. Agora é essa Juliana. E aí você não errou por não ter feito. Você errou na hora de se propor essas tarefas. Planeje melhor. Você não consegue mais isso. Tá tudo bem. Faz outra coisa. E assim, você não vai ficar de castigo, porque como assim não conseguiu? Você achou que ia escrever um roteiro em um dia? Como assim você não escreveu o roteiro em um dia? Sai do castigo. Tira o chicote da mão, entendeu? É muito importante isso, porque senão você começa a achar que você tem um problema de saúde. Na verdade, é uma questão de existência. Né? E aí você vai buscar, né, tem alguma coisa errada comigo, eu preciso investigar, porque eu não estou lembrando de tudo, eu não estou conseguindo fazer as coisas mais na mesma velocidade, eu esqueço algumas falas no meio do caminho. Então, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado entre olhar o corpo como um todo, e eu acho que essa é a grande revolução de cuidar de si na velhice, que é parar de fragmentar o corpo e olhar o corpo, inclusive a cabeça faz parte do corpo, olha que loucura. Então, olhar esse elemento como um único e saber dissociar o que é existência do que é uma questão de saúde, sabe? Eu acho que isso é bem importante, porque a gente está numa medicalização da vida gigantesca. Né? Eu até polêmica ela, mas a Camille Paglia, no Personas Sexuais, ela fala um pouco isso. Ela fala assim, a batida do mundo, ela é masculina, não é de gênero, ela é masculina. Então, ela me exige que eu construa a ponte de São Francisco a Golden Gate. E o meu tempo é mais tectônico, é mais... né, é outro. Qual é? Então, assim... Eu fui workaholic, mas eu fui workaholic numa pulsão que não era minha. Uhum. Então, ficava tudo super espremido. Hoje, com esse lance da respiração e do... Eu vou no meu limite, eu sinto as coisas com mais qualidade. Tô indo nesse caminho aí. Tô fazendo essa travessia. É isso. Juliana... Temos um Mamilos? A gente ficaria aqui muito mais tempo, não é mesmo? Ficaria. Olha, o programa de carnaval, eu cortei histórias, porque eu falei, gente, senão vai ficar 2 horas, e teve gente falando, mas era o que eu queria. Então esse programa vai ficar com 2 horas, eu não tô nem aí. Quem não quiser, divide, vem várias vezes, não tô nem aí, passa, pula. Eu acho que a conversa muito do que a gente teve aqui é como a gente consegue encarar a vida, né? A limitação pode te fazer muito bem, inclusive, né? Deixar de ser o workaholic e aprender a pôr limite, você pode enxergar isso de um jeito muito negativo. Estou envelhecendo e não dou mais conta. Ou, caraca, minha qualidade de vida melhorou, muito. E eu passei ali anos espremida naquela agenda e nem me dei conta. Então, vai depender muito de um olhar
para esse envelhecer? Como que você sente ele acontecer, né? O cabelo branco aparecendo, pode ser, menina, mas não é que o grisalho me cai Sabe o bem? que eu deixei? Eu demorei 2 anos para ele ficar completamente grisalho. E foi lindo, porque era eu não querendo mais pintar. Eu pinto desde os 24, que eu fiquei grisalha com 24. E foi bonito, mas eu vivi experiências assim, que eu comecei a observar a velha, né? Principalmente aqui no nosso país. Como assim? Você tá descuidada? Quando é que você vai começar a se cuidar de novo? Deu uma largadinha, hein, Bel? E não, pelo contrário, sabe? Cuidar do cabelo grisalho trabalho, né? Não, e tem, assim, eu comecei a cultivar eles. Aí veio, eu fiz, inclusive a primeira novela que eu fiz com ele assim, e falaram, não mexe no teu cabelo. E foi super legal também. E aí no Pantanal falaram, a gente vai pintar seu cabelo, e ele tava super curto, a gente vai... E eu adorei também, entendeu? Eu adorei. Falei, agora eu vou entrar numa fase que eu vou voltar a pintar o cabelo. E eu não tirei o aplique. E agora eu quero tirar. E depois aí falaram, vamos deixar a ponta loira. Eu falei, vamos deixar a ponta loira. Regina Braga me ensinou uma coisa assim, cabelo cresce, Bel. Mexe. É isso. A vida cresce, mexe. Isso. É isso. Vamos pra isso. Regeneração sempre, movimento. Move Mulheres, muito, muito obrigada por essa conversa deliciosa. A gente sabia que ia render, mas sempre supera as expectativas. Quando mulheres põem meta, elas sempre dobram a meta. Gente, muito, muito obrigada. Obrigada, gente. Adorei também. Também ficaria aqui, ó, tô blogueirinha. Também ficaria aqui, mas a gente vai ter que ir embora. É isso. Temos um mamilo, Juliana? Temos um Mamilos, fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo, gente. Beijo! Beijo.